Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, para mais um vídeo sobre a nossa série de vídeos aí de carreira de DBA. Esse guia completo para iniciantes, série de vídeos que está aí no canal, onde eu estou falando sobre aspectos de carreira de DBA e também sobre tecnologias de banco de dados. Nesse vídeo a gente vai estar falando especificamente sobre a linguagem SQL, as 5 principais características desta linguagem, beleza? Então vamos para o nosso ritual padrão, pessoal. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa fortalecida aí para o conteúdo, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento aí de vocês é muito relevante para fazer esse conteúdo chegar aí a muitas pessoas. Conto com a força de vocês. Então a gente vai estar falando hoje da linguagem SQL, essa linguagem, esse recurso, né, que é o recurso de acesso ao banco de dados, né, para você consultar os dados, inserir, manipulá-los, deletar, atualizar, tá? Então a gente já está pontuando aí algumas características da linguagem SQL, tá? Vamos estar dando detalhes e falando um pouquinho mais sobre essa ferramenta de acesso ao banco de dados. Pessoal, lembrando novamente que eu estou com a minha comunidade DBA CDN, se você tem interesse em se tornar DBA Oracle Júnior ou tirar a certificação Oracle CP, eu estou com essa comunidade onde eu te apoio nisso, tá? Trabalhando na formação de DBA Oracle Júnior e também na certificação Oracle 19 OCP. Se você tem interesse, tem um link na descrição deste vídeo com um formulário. Preenche, que eu vou estar entrando em contato com você e te passando todas as informações de como entrar para a comunidade, tá? Então, se você tem interesse, preenche esse link na descrição. Vamos lá, pessoal. Nossa primeira característica que eu vou estar trazendo para vocês, na verdade, é uma definição, né? O que é o SQL? O que é essa linguagem de comunicação com o banco de dados? Vou estar trazendo essa definição aqui, ó. SQL é uma linguagem padrão para manipulação de registros em um banco de dados relacional. A sigla SQL vem do termo em inglês Structured Query Language, né? Traduzido ali para linguagem de consulta estruturada. Trata-se ainda de uma linguagem declarativa que apresenta sintaxe simples e fácil de ser aprendida. Tá? Em resumo, pessoal, é a linguagem de acesso ao banco de dados. A linguagem que existe para você consultar os dados, tá? E manipular os dados que existem lá. Tá bom? Nada mais justo, né? Você tem um banco de dados, você precisa trazer alguma coisa para poder acessar esses dados. E de uma maneira intuitiva para a gente, ser humano, né? Porque ela é uma linguagem declarativa. Você vai lá e escreve as instruções que você precisa para o banco de dados. Essa instrução ela é escrita de uma maneira entendível para a gente humano, para nós humanos, né? Então, o SQL, assim que surgiu os bancos de dados, veio aí logo depois para poder, né, permitir que a gente acesse e manipule os dados no banco de dados. Bom, pessoal, vamos então aqui para a segunda característica, que também a gente vai trazer uma definição aí, que é para que serve e onde o SQL é usado, né? E onde é usado o SQL. Vamos lá então aqui, ó. O SQL é usado para fazer qualquer tipo de manipulação de registros em um banco de dados, geralmente bancos de dados relacionais, tá? Por que geralmente, pessoal? Porque agora ela está expandindo um pouquinho, tá? Ou seja, ele serve para criar, inserir, atualizar, excluir e consultar as informações armazenadas em um banco de dados, além de outras diversas funções mais complexas. A linguagem SQL foi criada justamente para facilitar o gerenciamento dos dados armazenados em bancos de dados que seguem o tipo relacional. Exemplo de bancos aí que usam SQL. Oracle, SQL Server, MySQL, Postgre, os bancos mais populares que tem aí. Tá? Então, para que serve e onde que é usado, né, pessoal? Para que serve? Para consultar os dados dentro do banco de dados, nada mais justo, como eu já havia mencionado. Esse é o propósito da linguagem SQL, consultar e manipular. Tá? E com o advento da criação dos bancos de dados, né, tinha que existir alguma linguagem que permitisse manipular esses dados lá dentro. O SQL veio justamente para isso. Vão existir particularidades de cada SGBD, tá, pessoal? Mas isso é um detalhe, existe um padrão e o SQL segue esse padrão que a gente vai estar falando dele ali mais para frente, tá? E ele é usado muito geralmente aí em bancos de dados relacionais. Eu mencionei ali 4 exemplos e ele surgiu, a linguagem SQL surgiu para manipular os dados nesse tipo de banco de dados. Então ele é mais comum você ver você trabalhar com a linguagem SQL em bancos de dados relacionais.
Vamos aqui então, pessoal, para a terceira característica aqui da linguagem SQL, que é como surgiu o SQL. Quem é o seu criador, né? A história do seu criador. Vamos aqui entender, eu trouxe isso aqui resumidamente para vocês. Ó. A linguagem SQL surgiu a partir de um estudo realizado na década de 70 pelos laboratórios da IBM. Esse estudo tinha como um de seus objetivos elaborar uma linguagem que fosse capaz de simplificar o gerenciamento de informações em bancos de dados do tipo relacional. Foi aí que surgiu a especificação original do SQL, então lá na década de 70, pessoal, que foi feita por dois cientistas da computação, um chamado Donald Chamberlain e Raymond Boyce. O sucesso da linguagem foi imediato e rapidamente diversos dialetos começam a ser desenvolvidos, o que gerou a necessidade de um padrão para padronizar o seu uso. Então, surgiu lá na década de 70, pelos laboratórios da IBM. IBM aí que está sempre com um pezinho em vários aspectos de tecnologia, né? E também está aqui nessa questão do SQL, tá? Que surgiu lá na década de 70. Foi por ali que começaram a surgir os bancos de dados, né? E aí surgiu a necessidade dessa linguagem. Então, a IBM, percebendo isso, né, fez a criação da SQL, e esses dois cientistas que eu mencionei aí foram os criadores, né? E inicialmente ele foi voltado especificamente para bancos de dados relacionais, e hoje em dia é bastante difundido aí no mercado a linguagem SQL. Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa quarta característica, tá? Que é o padrão ANSI. Como eu mencionei no finalzinho da terceira característica ali, depois de um tempo surgiu a necessidade de padronização, tá? E existem, né, as instituições de padronização internacional e a ANSI é uma delas. E também pegou a linguagem SQL para padronizar. Vamos entender aqui um pouquinho dessa história que eu vou estar trazendo para vocês. Ó. Com a popularização e sucesso do SQL, organizações como o Instituto Americano Nacional de Padrões, ANSI, e a Organização Internacional de Padronização, ISO, resolveram padronizar a linguagem SQL. Em 1986 foi criado um padrão ANSI e em 87 foi criado um padrão ISO. A partir de então surgiram várias versões do padrão SQL, onde cada versão acrescenta novos comandos ou funcionalidades. Aqui abaixo a gente vai estar trazendo alguns detalhes sobre algumas dessas versões. Então, pessoal, percebam, surgiu a necessidade de padrão, né? Justamente para que o SQL fosse uma coisa universal, né? Para que os SGBDs ou até mesmo as empresas não colocassem lá coisas que eles quisessem, né? Então o SQL ele surgiu para bancos relacionais, mas começou ali a ter muitas divergências, né? Então surgiu a necessidade da padronização, e essa padronização vem para que, no mínimo, uma base igual todos os bancos de dados relacionais possuam em relação ao SQL. Então por isso que surgiu essa necessidade da padronização. E tem uma historinha aqui, ó, uma sequência, né, da história desses padrões que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Ó. Primeiro deles, ó, o SQL 86. A primeira versão da linguagem, lançada em 1986, consiste basicamente na versão inicial da linguagem criada pela IBM. Então, a gente considera esse SQL 86 a primeira versão ali dessa padronização, que é a versão que foi lançada pela IBM. SQL 92, lançada em 1992, incluindo novos recursos tais como tabelas temporárias, novas funções, expressões nomeadas, valores únicos, instrução case, etc. Então, lá em 1992 já houve uma evolução daquele padrão anterior, ou seja, aumentou as especificações do padrão. E SQL 1999, ou SQL 3, lançado em 99, foi a versão que teve mais recursos novos significativos, entre eles a implementação de expressões regulares, recursos de orientação a objetos, carries recursivas, triggers, novos tipos de dados e novos predicativos e etc. Então, em 99 também teve uma atualização do que se entende como padrão do SQL. A próxima versão depois disso, o SQL 2003, lançada em 2003, incluindo suporte básico ao padrão XML, sequências padronizadas, instruções merge, colunas com valores auto-incrementais, etc. Isso em 2003. Em 2006 tem o SQL 2006, lançado em 2006, não inclui mudanças significativas para as funções e comandos SQL, contendo basicamente a interação entre SQL e XML. Perceba que tem uma escadinha, né? Uma historinha, ó. SQL 86, SQL 92, SQL 99, SQL 2003, SQL 2006, tá? É um padrão que a ANSI estabeleceu, certo? Como eu falei, como base ali dos SGBDs relacionais, esses padrões, né, o mais atual, serve de base ali para a implementação dos SGBDs. Eles vão usar essa base, esse padrão base, né, a última versão lançada da ANSI, para implementar na sua criação dos seus SGBDs.
justamente para que facilite, né? Eu preciso aprender vários bancos de dados. Imagina que se eu tivesse que aprender uma linguagem para cada um, pelo menos do que se trata relacional, banco de dados relacionais. Fica um pouco complexo, né? E aí, pessoal, mesmo com esse padrão, cada SGBD pode ter as suas particularidades, tá? Geralmente isso acontece, que é o SGBD, né? Quem está produzindo, a empresa que produz aquele SGBD, implementa o padrão ANSI, né? A última versão do padrão ANSI, e cria alguma coisinha ali para ter um diferencial de mercado do seu produto, normal, tá? Mas o padrão ANSI sempre vai estar lá, tá? Então, cada SGBD, vocês podem, quem tiver aí no mercado, pode ver que vai ter ali algum detalhezinho a mais, um comando que é diferente, que só existe naquele SGBD, né? Algum tipo de coisa que foi criado especificamente. As empresas gostam de fazer isso justamente para ter como se fosse um diferencial, tá? Então, pessoal, o padrão ANSI ele veio ali, né, para padronizar, ter essa base única aí, igual entre todos os bancos de dados, entre todos os SGBDs, para poder justamente facilitar para quem está manipulando os dados ali e interagir com aquele SGBD. Bom, pessoal, vamos então aqui para a quinta característica que eu trouxe aqui para vocês, que é como é dividido e estruturado o SQL. Como é que é a estrutura do SQL? Que a gente falou desse padrão, né, do padrão que existe aí, mas beleza. Quais tipos de comandos tem? Como é que são divididos? Então, eu vou estar trazendo isso aqui para vocês, tá? Basicamente, são 5 subconjuntos. Vou trazer aqui para vocês, tá? DQL, Data Query Language, DML, Data Manipulation Language, DDL, Data Definition Language, DCL, Data Control Language e DTL, ou TCL, que é o Data Transaction Language. Vai estar aparecendo para vocês uma figurinha para ilustrar melhor essa divisão, tá? Para vocês entenderem, né, os subcomponentes. Mas é bacana vocês entenderem essas 5 subestruturas, né, que são subdivididas essa linguagem SQL. Então, DQL, DML, DDL, DCL e DTL. Vamos entender o que é cada uma delas aqui para a gente não ficar muito perdido, tá? Então, ó, DQL, né, o Data Query Language, é o conjunto SQL que define o comando mais popular da linguagem, o select, o famoso select. Esse comando é essencial para que possamos consultar os dados que armazenamos em nosso banco de dados. É o tipo mais básico, né, pessoal? Tem alguns dados lá na minha base. Como é que eu consulto esses dados? Nada mais justo select, eu estou selecionando os dados. Então, o DQL, ele é o select da minha subestrutura ali do SQL. A segunda subestrutura, o DML, tá? Data Manipulation Language, é o subconjunto do SQL que define os comandos usados para manipular os dados armazenados em um banco de dados. Esse é um dos conjuntos mais utilizados, pois ele fornece operadores que nos permitem inserir, excluir e alterar os registros de uma tabela. Por exemplo, os comandos mais importantes desse subconjunto são insert, delete e update. Tanto quanto consultar os dados como é que eu insiro os dados? Como é que eu altero esses dados? Como é que eu deleto algum dado? Então, o DML me traz isso, através do insert, update e delete. Operações básicas, né, pessoal? Eu quero inserir um dado, quero deletar um dado, quero alterar um dado. E a subestrutura anterior, eu quero selecionar um dado na DQL. Então, nada mais simples, os 4 comandos mais básicos, né? Select, insert, update e delete. Então, o DQL, o DML, traz isso para a gente. Tá? O próximo aqui é o DDL, Data Definition Language, é o subconjunto do SQL que apresenta comandos usados para gerenciar as estruturas do banco de dados. Com ele podemos criar, atualizar ou remover objetos da base, como tabelas e índices. Os comandos definidos pelo DDL são create, drop e alter. Tá? Quando a gente manipula ali os dados, vai criar, né, dados dentro do banco de dados, a gente precisa ter uma estrutura antes, uma estrutura de tabelas e comunicação entre essas tabelas. Tá? O que define isso? Como é que eu posso definir isso? Através dos DDLs, que são os comandos de create, do comando de drop e de alter. O create vai criar minhas tabelas, o drop eu posso dropar as tabelas que eu quiser, o alter se eu precisar fazer alguma alteração. Eu não estou falando de dados, tá, pessoal? Estou falando de estrutura que eu vou armazenar esses dados, que é basicamente criar as minhas tabelas. Então, o DDL é o que define, é o Data Definition Language, ou seja, os comandos que me permitem criar as estruturas que vão estar definindo ali como os dados serão armazenados. Tá? Basicamente é criar tabela. Então o comando de create está nessa faixa. Tem o DCL, o Data Control Language,
é o subconjunto no qual encontramos comandos para controlar o acesso aos dados da nossa base. Utilizando esses conjuntos, conseguimos estabelecer restrições e permissões para quem acessa o banco de dados por meio dos comandos grant e revoke. Então, Data Control Language, pessoal, os comandos que dão permissões para usuários dentro do banco de dados, através das cláusulas grant e revoke. Então, qual usuário vai acessar qual tabela? Qual usuário não pode mais acessar uma determinada tabela? Então, o DCL, através do grant e do revoke, me permite isso. Eu vou estar tendo esse controle de acesso aos dados, através desses comandos, dos usuários que existem na minha base. Então, eu vou estar controlando isso. Porque não necessariamente todos os usuários vão acessar tudo que tem no banco de dados. Né? Então, eu tenho que dar essa permissão. Como é que eu dou essa permissão? Através dos DCLs, do Grant e Revoke. E por último, pessoal, o DTL, né, ou TCL, né, que vocês podem ver aí, é Data Transaction Language, também conhecido como TCL, é o subconjunto SQL que define comandos que utilizamos quando é necessário gerenciar transações feitas no banco. Isso significa que eles permitem iniciar, confirmar e desfazer determinadas alterações. Os comandos estabelecidos pelo conjunto são commit, begin e rollback. Então, são comandos para controle de transações, pessoal. Toda vez que eu faço lá um comando de insert, delete ou update, no final de tudo eu preciso confirmar se eu quero realmente fazer aquela transação. Como é que eu confirmo? Através de um DTL. No caso, através de um commit ou de um rollback. Tá? Então, eu tenho esse controle de transação também. Se aquilo que eu estou fazendo eu quero realmente efetivar no banco. Esses comandos, eles trazem, nos dão essa permissão de fazer isso, tá? Ter esse controle de transação. Então, pessoal, essas são subestruturas aí do SQL e essas subestruturas são básicas, tá? Vocês vão ver elas em todo o banco de dados relacional, vai ter isso aqui. Isso é base mesmo, tá? Você aprendeu isso aqui, você está sabendo manipular em todos os bancos de dados do mercado, os bancos de dados relacionais, porque eles vão lidar com esses 5 subconjuntos aqui, tá bom? Então, isso aqui é básico da linguagem SQL. Bom, pessoal, falamos aí, né, das 5 características que definem a linguagem SQL, tá? Isso que é básico para qualquer DBA, tá, pessoal? Ele precisa saber dessa linguagem de manipulação do banco de dados, então a gente falou aí das principais características. Eu trouxe um pouquinho aí para vocês também da história da linguagem SQL. Novamente, pessoal, nosso título é padrão. Se você se interessou por esse conteúdo, gostou, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês é muito relevante aí para fazer esse conteúdo ficar mais relevante para o YouTube e ele ser entregue para o máximo de pessoas possíveis, tá? Conto com a força de vocês. Novamente, pessoal, se você também tem interesse em entrar para a minha comunidade DBA CDN, tem um link na descrição com um formulário para você preencher. Eu vou estar entrando em contato com você. Lembrando que o foco é ensinar você a ser DBA Oracle Júnior e a certificação Oracle CP19C. Beleza? Então é isso, pessoal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.